Vou contar para vocês como que foi a minha entrada na carreira como auditor. É uma história é uma história interessante, mas para vocês conhecerem também um pouco da minha trajetória e tudo mais, que eu sei que vocês gostam de saber as histórias, como que foi e tudo mais, como a gente acabou desenvolvendo na carreira, as dificuldades. Bom, eu tentava entrar em uma grande empresa de auditoria desde o meu segundo ano, né, da faculdade. Eu fiz Ciências Contábeis na Universidade de São José Tadeu, que é a universidade aqui de São Paulo. E na época, o presidente da KPMG, eu esqueci o nome do presidente, mas ele também era formado na São Judas, né? E eu fiquei sabendo disso depois. E aí eu tentei, no meu segundo ano, eu tentei KPMG, tentei Deloitte, PwC, a UI, a antiga Ernst Young, e eu também fumo em todas, eu não fui aprovado em nenhuma, né? Aí beleza, aí eu fui procurar outros trabalhos, mas eu sempre estava na intenção de conseguir ingressar numa grande empresa de auditoria, porque quando você entra na faculdade, você recebe muita informação sobre essas empresas, que essas empresas são as melhores oportunidades de carreira que você tem, que elas pagam a faculdade, dão oportunidade de carreira internacional, crescimento acelerado. É verdade? É verdade, né? Tem muitos pontos negativos, eu vou falar para vocês também, mas a gente fica com os olhos brilhando. Eu lá, com meus 20 e poucos anos, morando em São Paulo há 2 anos, falei, cara, se eu entrar numa empresa dessa, eu vou me dar muito bem. Então, meu foco sempre foi entrar numa grande empresa de auditoria. Eu nunca tive muito foco em concurso, nunca me chamou muita atenção. Minha intenção mesmo era entrar numa grande empresa e seguir uma carreira corporativa. E aí, depois de tanto tentar, eu falei, talvez eu precise melhorar um pouco mais meu inglês, e quando eu chegar no 4º ano, eu vou tentar, porque eu vou estar ali me formando, e o pessoal gosta bastante de quem está no 4º ano ou é recém-formado. Tudo bem, aí um dia eu cheguei na faculdade, eu tinha um amigo meu que trabalhava na KPMG, e ele vivia fazendo algumas brincadeirinhas assim, sabe, do tipo, tem um carro de sorvete, distribuindo sorvete na frente da faculdade, daí a gente ia lá, não tinha nada. Ele me mandava uma dessas assim, brincadeira de jovem, né, cara, então a gente fazia essas brincadeiras. E aí eu cheguei na faculdade e tal, e ele falou o seguinte, cara, o pessoal da KPMG tá lá no auditório fazendo recrutamento. Tá nada aqui, imagina. De fato, eu fui saber depois que eles fazem isso, né? Mas na hora ele falou pra mim, eu falei, não, tá fazendo um recrutamento. Não, tá nada. Não, é sério, cara, vai lá que você vai fazer a etapa 1 e 2 do processo seletivo. Eu falei, não acreditei. Até que ele mudou a expressão do rosto dele e falou, cara, o pessoal tá lá. Eu fui lá ver, né, cara? Fui lá e realmente estava toda uma equipe da KPMG fazendo o processo de recrutamento e seleção, e eu já entrei, participei e tal, fiz algumas dinâmicas lá, e eu fui lá para a próxima etapa, saí de lá já com a próxima etapa para fazer. Aí depois eu fui fazer a entrevista com o sócio, passei, e eu fiquei 6 longos meses na empresa e pedi para sair. Depois eu faço um vídeo sobre isso. Agora eu posso falar, né, cara, empreendendo, fora do mercado há tanto tempo, então não tem nenhum problema, né? Do mercado corporativista, né, mercado CLT e tudo mais. Mas, por que eu tô contando essa história para vocês? Porque eu quero falar para você como que funciona uma carreira numa grande empresa de auditoria, tá? Obviamente, não vou falar da KPMG, longe disso. A KPMG, para mim, foi uma grande empresa, apesar do curtíssimo tempo que eu fiquei lá. É uma empresa excelente, não tem que falar, uma empresa muito boa. Tenho amigos meus que ficaram lá e conseguiram, e são profissionais exemplares. Tem um amigo meu que virou um dos maiores especialistas em contabilidade do setor elétrico, que ele vem da KPMG. Então a KPMG, Ernst Young, Deloitte, PwC, é inegável que eles são profissionais de ponta na área de contabilidade e finanças. Eu acho que a residência médica de todo cara que é formado em contabilidade, sabe? O cara se forma em medicina, vai fazer uma residência médica de 3 anos em neurociência, neurologia. Então, eu acho que acontece, o cara se forma em contabilidade, vai ficar lá 3, 4 anos numa empresa Big Four, vai fazer uma residência médica, no caso minha, em contabilidade forense, investigação e perícia, e você sai de lá o melhor cirurgião, né, da sua área. Foi o que aconteceu comigo, né? Mas eu quero falar para você que essas empresas de auditoria, elas possuem um plano de carreira extremamente acelerado e também uma cobrança extremamente acelerada, né? Porque, veja,
a gente precisa entender a dinâmica, como funcionam as grandes empresas de auditoria. Essas empresas são globais e elas são movidas principalmente por grandes contas, grandes contratos. Então, é comum que as maiores empresas do mundo sejam clientes das maiores empresas de auditoria do mundo. Então, o nível de exigência é extremamente alto, extremamente alto. O nível de cobrança e o nível de retorno também é interessante. E aí, uma das coisas que se vendem nessas grandes empresas é que você tem a possibilidade de virar sócio. Um dia você pode virar sócio e tal. Sidney, isso é uma verdade? Isso de fato acontece? Existe de fato um programa de partnership, né, de sociedade. Existe toda uma estrutura. Só que, assim como tudo na vida, é um caminho extremamente árduo. Pouquíssimas pessoas chegam lá. E eu vou falar por que pouquíssimas pessoas chegam lá. Mas antes, deixa eu contar outra história para você. Quando eu comecei meu treinamento na KPMG, eu lembro que o primeiro dia teve um treinamento e tudo mais, e chegou um instrutor, que ele foi da KPMG, e ele não era mais, ele trabalhava como autônomo, e aí ele perguntou assim para nossa sala, quem aqui quer ser sócio? Obviamente, né, todo mundo levantou a mão. E aí ele falou, nenhum de vocês será sócio, nunca serão. Na época tava aquele filme da Tropa da Elite, né, e aí ele começou a explicar por que faz muito sentido. Ele falou, por quê, cara? Porque estatisticamente, das turmas de trainee, você consegue tirar, não sei, não tenho esses números, mas a cada X número de turmas você tira um sócio. Aí vai aumentando quando você vai diminuindo na pirâmide. Você tira um sócio, tantos gerentes sêniores, tantos sêniores. Isso já tem um estudo dentro dessas grandes empresas de auditoria. E por que isso acontece? Isso acontece por N fatores, tá? Fatores internos e fatores externos. Os fatores externos, provavelmente, é o fator que é mais conhecido por todos, que é o grande assédio que você recebe do mercado para você trabalhar e receber 3, 4 vezes, 5 vezes mais. Isso acontece com muita frequência. Por quê? O pessoal das grandes empresas, e detalhe, esse assédio acontece de outras empresas de auditoria e de outras empresas da indústria. Nós chamamos de indústria tudo aquilo que não é da auditoria, consultoria. Isso acontece com frequência por quê? Porque existe uma presunção de que quem é aprovado no processo seletivo de uma grande Big Four, e quanto mais tempo você fica lá, 1, 2, 3 anos, existe uma presunção que você é um profissional diferenciado. Veja, é uma presunção. Se é verdade ou não, né? Cada profissional é um profissional. Mas o mercado, existe essa presunção que esse cara é diferenciado. Então, quando eu entrei numa KPMG, não demorou muito. Eu de verdade não estava procurando as oportunidades para receber uma outra oportunidade para trabalhar numa empresa varejista. Depois eu me arrependi, eu fiz uma transição e voltei depois para a Big Four, não para essa, voltei para outra, para receber 4 vezes mais. E aí o que acontece, cara? As pessoas saem. Então você está lá trabalhando 2, 3 anos, recebendo 3 mil reais. Trabalhando muito, porque você trabalha bastante. E aí chega uma empresa e te oferece 9 mil reais, 10 mil reais. E aí o que acontece? Você acaba aceitando, você acaba indo. E aí você vai lá, né? Acontece. Tanto que nesse lugar que foi trabalhar, todo mundo era de Big Four. Então, isso acontece. O assédio, ele é frequente, ele acontece o tempo todo. E também as empresas de auditoria, eles te assediam. Pessoal, eu preciso fazer sempre umas ponderações porque eu estou na internet. Quando eu digo assédio, eu nem vou usar esse termo, mas eu digo as pessoas te oferecem trabalho. É isso, pessoal. Não confundem as bolas, pelo amor de Deus. Então, as pessoas ficam te procurando para te dar as melhores oportunidades de trabalho. E aí você faz essas escadinhas, né? Você entra lá como trainee, a empresa B te chama e você sai de trainee para consultor sênior, já vi isso, sênior 1, aí você fica 1 ano e meio como sênior 1, você vai como gerente, e aí é comum pessoas que estão no mercado há 3, 4 anos e já são gerentes. Acontece. Não sei como que tá hoje, mas na época da Operação Lava Jato, né, que a minha área sempre foi investigação de fraudes e forense, que é a parte de contabilidade forense. Nossa, tava uma demanda por trabalhos, pessoal, que era muito comum de você fazer esse pulo de escala, você sair de uma posição de sênior para ser gerente numa outra Big Four. Aconteceu, né? Se deu bom ou não, eu já não sei, mas aconteceu. Então você tem esse fator externo.
né? Você tem fator externo e tudo mais que fazem que as pessoas saiam das empresas. Então, relacionando com o assunto, se ela sai dessa empresa, ela não vai virar sócio, certamente, porque ela saiu da empresa. Talvez ela vire sócio em outro lugar e tudo mais. O fator externo, obviamente, tem outros fatores externos, mas eu escolhi esse porque, de fato, é um fator que realmente acontece com frequência. Agora, um fator interno que acontece com bastante frequência é o fator de você realmente ficar cansado. Porque essas empresas de auditoria, essas grandes empresas de auditoria, de fato, elas demandam muito dos profissionais em horas trabalhadas. E claro, eu não sei como que tá hoje, tá, pessoal? Eu não sei como que é a realidade hoje dessas empresas. Mas, cara, eu trabalhei muito nessas empresas. Quando eu trabalhei muito, eu falo, cara, eu trabalhei mais de 8 horas, 10 horas, é muito frequente. Fora que as viagens, né, cara? Se você é jovem, não tem filhos, tem aquela energia para viajar, é bacana. Eu, por exemplo, quando eu estava trabalhando no mercado de auditoria e consultoria, eu fiquei morando em Belém 6 meses, fui para o Rio de Janeiro mais de 20 vezes, eu já fui para outros estados. Quando eu mudei, vou trabalhar numa outra consultoria, depois eu faço outro vídeo sobre isso, eu fui trabalhar em Singapura, trabalhei no México. Só que chega uma hora, cara, que você realmente está cansado de ser um nômade, digamos assim. Você realmente está cansado de não ter aquela rotina, né, de poder sair do seu trabalho às 6 horas, de ir para uma academia. Eu gosto muito de fazer atividade física, e de poder chegar em casa, ver uma série. E quem é casado, quem tem filho, isso pesa bastante, né? Então, isso é um fator interno muito potencializador que faz as pessoas saírem da empresa também, né? Então, as pessoas que não estão naquela pegada de fazer carreira a todo custo acabam saindo por conta dessa carga exaustiva de demanda de trabalho. Fora que, conforme você cresce na carreira, a responsabilidade também aumenta, e a responsabilidade aumenta de forma significativa, né? Então você tem muitas responsabilidades desde o dia zero, mas sênior tem muita responsabilidade, gerente tem muita responsabilidade, sócio tem muita responsabilidade, né? E sócio é o seguinte, cara, você é convidado para a sociedade, e se você não performa como sócio também, se você não performa vendendo, isso em todas as empresas, tá? Em todas as empresas que têm esse programa de partnership, não só a parte de auditoria, mas escritório de advocacia também são assim. Se você não está performando, meu amigo, boa sorte, tchau. Você não vai ficar na sociedade, ninguém vai ter pena de você. Nossa, o cara está com a gente há 30 anos. Não é assim que funciona, é performance. Então isso acaba cansando também as pessoas. Você fala, poxa, eu estou cansado, eu não tenho mais essa energia. E aí as pessoas acabam saindo também. Eu saí, depois eu vou fazer um vídeo explicando por que eu saí das empresas de auditoria, mas eu saí especialmente por 2 razões. Eu queria muito montar o meu negócio, empreender, era uma razão, uma motivação que eu tinha há muito tempo, de montar um negócio. Eu acreditava muito na tese dos investimentos que eu queria fazer, investimentos de empreender, eu digo, né, montar um negócio, e deu certo. A gente falou bastante e deu certo. Mas também, cara, eu não queria estar nessa dependência maluca, na minha modesta opinião, de, cara, eu não sei como que vai ser o dia de amanhã. E, pô, Sidney, mas se for empreender, como assim? Que é mais incerteza que isso? Por incrível que pareça, deixa eu tomar um Braguenite aqui, calma aí. Por incrível que pareça, eu sentia mais segurança sabendo que o meu projeto, a minha renda ia depender de mim do que depender de uma organização. Eu, Sidney, certamente. Então foi por isso que eu saí também. Mas eu sinto que eu saí no momento certo, onde eu já era um profissional muito maduro, eu já tinha colhido ótimos frutos do mercado de auditoria, então eu me formei, eu digo que eu falei da residência médica, eu fiz a minha residência médica, tive a oportunidade de trabalhar fora do país, isso foi impagável. O meu intercâmbio praticamente foi pago por uma das empresas, então eu sou muito grato em todos os lugares que eu trabalhei, foram lugares fantásticos. Foi simplesmente uma decisão de carreira que eu acho que fez muito sentido para mim na época e hoje eu confirmo que sim, tá? Então, meus caros, é exatamente isso. Obrigado por ter assistido o meu canal. Se você assistiu até aqui, comente aí embaixo, aí nos comentários, comente viagem, que eu vou saber que você ficou até o final. E se você fizer pergunta, eu respondo somente para quem comentou viagem, tá? Para quem não comentou nada, não vai ter resposta. Quer resposta? Comenta viagem, deixe sua pergunta que eu vou responder, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.